Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Stefano, sou professor de Ciências da EJA, para o 8º e 9º ano. É um prazer estar aqui com vocês e digo uma coisa. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema que nunca deixa de ser atual, assim como tudo que é importante e precisa ser discutido. Nossa aula de hoje é essa aqui, ó. Gravidez, responsabilidade, métodos contraceptivos. Na aula de hoje, nosso eixo temático é Mundo do Trabalho. O objetivo de aprendizagem é formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos das ciências naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. O objetivo desta aula é discutir as questões sociais envolvidas na gravidez, abordando seus métodos contraceptivos. Nós vamos dar início à nossa aula, mas antes disso, lembre de registrar sua presença no QR Code que está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular para ele, beleza? Agora sim, podemos começar. A adolescência é uma fase na qual os jovens tendem a pensar em sua vida sexual. É uma idade na qual tanto a mulher quanto o homem são capazes, biologicamente, de gerar filhos. No entanto, o ponto de vista biológico está alinhado com o emocional e o social. Quando pensamos na maternidade e paternidade, é desse jeito? Bom, nós vamos trabalhar bastante o tema ao longo dessa aula. Mas, como vocês já sabem, né? Vocês têm muito a contribuir com a gente também. Com essa discussão que a gente vai ter, eu tenho certeza que vocês podem estar contribuindo. E a pergunta que eu trago para a aula de hoje é essa aqui. Na opinião de vocês, quais fatores resultam em uma gravidez não planejada na vida de adolescentes? O que leva adolescentes a serem pais tão cedo? Eu vou dar um tempo para que vocês copiem a pergunta, né, e possam estar respondendo. E a gente vai seguindo. Ao fim da aula a gente vai corrigir, vai pensar sobre isso e vamos aprender bastante. Turma, dentre os direitos básicos à vida humana trazidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, estão os direitos reprodutivos e sexuais. Assim como os demais direitos que lá estão, né, a fundamentação, a preservação da liberdade, da justiça e da paz do mundo. E a respeito desse tema, especificamente do que trata? Bem, os direitos reprodutivos e sexuais tratam de questões relacionadas, dentre outras coisas, a livre opção de indivíduos por querer ou não ter filhos, quantos filhos querem ter e quando consideram adequado gerá-los. A declaração também assegura o direito às informações sobre o próprio corpo e sobre as transformações que ocorrem durante a gravidez. Da mesma forma, estabelece o acesso a métodos contraceptivos disponíveis para evitar uma gravidez indesejada. Podemos ver então que assegurar direitos como citados ou quaisquer outros não significa necessariamente estar incentivando a fazer uso deles sem que se pense nas consequências e responsabilidades envolvidas. Razão pela qual o acesso aos métodos contraceptivos e acesso à informação são parte importante desse discurso. Ainda assim, um relatório do Fundo de População da Organização das Nações Unidas, UNFPA, de 2017, traz o cenário preocupante em que, a cada 5 mulheres que engravidam no Brasil, uma delas é adolescente. Nós vamos buscar entender os caminhos que levam a tal realidade. Então, fique com a gente até o fim dessa aula. Bom, primeiramente, é necessário que a gente estabeleça alguns conceitos, né? E que faixa etária compreenderia a adolescência de fato? A Organização Mundial da Saúde classifica como gravidez na adolescência toda gestação que ocorre entre os 10 e 20 anos de idade da mãe. Fase onde ocorre o pico dos níveis hormonais femininos, transformações corporais acontecem e, junto a elas, uma maior curiosidade a respeito do próprio corpo.
podendo resultar em relações sexuais de forma desprotegida. E essa, pessoal, também é considerada uma gestação de alto risco. Isso por conta das preocupações com a mãe e com o recém-nascido. O principal motivo para isso é que, nessa faixa etária, o corpo feminino ainda não se desenvolveu por completo. É a razão pela qual ele é incapaz de gerar outro ser vivo, né, de um jeito que só uma mãe adulta poderia, com toda a segurança que ela teria a oferecer com seu próprio corpo. E essa, infelizmente, é uma realidade de nível nacional. Nosso país apresenta índices elevados de adolescentes grávidas, ainda que os números tenham caído de uns anos para cá. Nos últimos 20 anos, o Brasil registrou queda de 37,2% no número de adolescentes grávidas, de acordo com os dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASCO. O intervalo que seguiu uma análise foi de 2000 até 2019, no qual o ano de 2000 trazia as mães adolescentes como responsáveis por 23,4% do total de nascidos vivos no país. Quase um quarto dos nascimentos ocorridos na época eram de mães adolescentes. Já em 2019, o número de adolescentes gestantes passou para 14,7%. Uma queda considerável, né? Só que ela representa valores altos ainda, porque quando a gente pensa no tamanho do Brasil, nas proporções do que é o Brasil, ainda representa um número muito grande. A adolescência, gente, emocionalmente, psicologicamente, é um momento da vida em que ocorre o princípio da transição da condição de criança para a condição de jovem adulto. Se isso parece simples de alguma maneira, é porque está longe de ser. Porque também ocorre uma transição de papéis e de valores, tanto do adolescente para com sua família, quanto para as pessoas de seus outros círculos de amizade, né? Seus círculos de afetividade, seus amigos e outras pessoas com as quais se relaciona. Quando ocorre uma gravidez durante esse período, é uma situação complicada, porque a adolescente ainda está na condição de filha, ainda está sob os cuidados dos pais e ainda precisando ser cuidado. Ao mesmo tempo, passa a ter uma relação de responsabilidade, na qual não necessariamente abandona a primeira condição, ou seja, ela é filha e mãe ao mesmo tempo, né? Então ela passa a encarar mudanças na sua vida do ponto de vista financeiro, né? Muitos gastos que não eram planejados para uma situação emocional, além de mudanças em sua rotina que com certeza não será a mesma. É dentre tais mudanças que a gente traz alguns riscos e consequências de uma gravidez precoce. E quando a gente fala de riscos, a gente está falando de situações que podem ou não acontecer. Talvez o ponto mais atrelado à questão social seja o fato de que a maioria das adolescentes que engravida acaba abrindo mão dos estudos para poder cuidar do filho. Por conta disso, as chances de conseguir um emprego se tornam menores, acarretando também na dependência econômica dos seus familiares, que terão que direcionar recursos para auxiliar nos cuidados da criança. Por consequência, isso acarreta também na falta de perspectiva de melhora da condição financeira dessa adolescente, na qual ela não obtém renda e mantém um baixo nível de escolaridade porque teve que abandonar os estudos. Daí vem outros possíveis fatores, como os conflitos e violência familiar. Lembrando que nem toda violência é física, pois existem situações que agridem o ser humano na questão psicoemocional também. Além do mais, os índices de morte na infância são maiores em filhos de mães adolescentes. Também temos problemas relacionados à falta de acompanhamento adequado durante a gestação, que é o pré-natal. Essa falta de acompanhamento contribui para que a adolescente não tenha as informações adequadas a respeito dos cuidados necessários com alimentação correta, vacinação correta, importância da amamentação, dentre outras. Sem o pré-natal, ela não tem acesso a todas essas informações que poderiam tanto contribuir para a vida dela quanto para a vida da criança. Outro ponto muito sério está relacionado à questão do aborto. O número de adolescentes que procuram essa alternativa é bastante alto. E aí vamos colocar mais uma situação aqui. Na primeira, é um adolescente que não se vê como mãe no momento, não quer ter um filho naquele momento. Então ela busca o aborto por conta própria. Mas também existem outras situações, né? Temos a questão do medo da família ou do parceiro e por vezes a adolescente não imagina uma forma de encararem essa notícia de forma positiva. Então ela toma a decisão por conta própria, assim como há situações em que ela comunica e acaba induzida a interromper a gestação.
Em situações como essa, a adolescente pode tentar o aborto ingerindo substâncias que irão forçar a ocorrência dele, ou, no pior dos casos, procurar uma clínica clandestina para realizar o procedimento. Vindo desse tipo de decisão, os maiores índices de morte materna devido ao alto risco. Esse conjunto de fatores que citamos acaba trazendo uma série de consequências, não apenas para a gestante, que terá seu desenvolvimento social, profissional e pessoal interrompidos, mas também acaba trazendo prejuízos à criança que venha a nascer, caso isso ocorra em um ambiente familiar conturbado ou em decorrência de uma gestação que não seguiu as orientações médicas. E por mais que até agora a gente tenha abordado pontos que dizem respeito à mulher, à figura feminina, também é importante dizer, trazer aspectos relacionados ao pai da criança, já que a figura masculina é tão responsável pela criança quanto a mãe. É comum encarar a gravidez como um elemento quase que exclusivamente materno, mas a paternidade deve ser exercida, sim, com a mesma necessidade e representada de forma tão digna quanto a maternidade. Assim como a gestante, a tendência é que o pai da criança também deixe de priorizar os estudos. Ele acaba abandonando a escola porque seu foco é voltado para a obtenção de renda. Então ele busca trabalhar, ter recursos financeiros, porque tem uma criança chegando e ele também precisa suprir as necessidades da parceira dele, da companheira. Por sinal, assim como no caso dela, a dificuldade de conseguir um emprego sem a conclusão dos estudos, que ele acabou abandonando, também é um fato que ele acaba tendo que encarar. Isso faz com que qualquer oportunidade tenda a parecer vantajosa, ainda que o retorno financeiro não seja o esperado. Isso pode acarretar em jornadas de trabalho extensas, salário muito baixo quando a gente compara com outras oportunidades que ele teria se tivesse os estudos completos. E, infelizmente, também ocorre o fato de que ele pode se envolver com a criminalidade, devido ao retorno financeiro imediato. E, assim como a mãe, ele está sujeito a críticas, acusações muitas vezes de ambas as famílias e até mesmo da própria sociedade, que é um tribunal permanente se tratando de julgamentos alheios. Não se deve pensar em julgamentos, mas sim em responsabilidades a serem assumidas nesse caso, por ambos, pai e a mãe. Então, considerando os pontos que nós apresentamos até aqui, podemos concordar que uma melhor atitude, uma melhor escolha, seriam medidas preventivas do casal, buscando se evitar uma gravidez precoce, ou seja, que eles viessem a usar métodos contraceptivos. E como nós vamos falar deles, eu gostaria que vocês respondessem em seus cadernos, O que são métodos contraceptivos e qual o seu papel na vida de um casal? Eu vou dar um tempo para que você responda e que a gente possa conseguir seguir com a aula. Beleza? Bom, quem ainda não sabia, passa a saber agora que métodos contraceptivos, ou métodos de contracepção, são procedimentos, recursos utilizados pelo homem ou pela mulher, para se evitar a gravidez enquanto mantém a vida sexual ativa. A escolha do método mais adequado se dá com base em questões particulares de cada um, mas sempre deve ser feita com base em orientações médicas, principalmente se tratando de procedimentos definitivos ou de efeitos prolongados. Então, vamos conhecê-los. Bom, os métodos contraceptivos são divididos em 4 grupos. Apesar de terem a mesma finalidade, ocorrem de maneiras diferentes. Muito importante saber, os métodos contraceptivos, além de prevenirem a gravidez, protegem também contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, como hepatite, AIDS, sífilis, gonorreia, clamídia, dentre outros. Mas antes que a gente possa conhecer os grupos dos contraceptivos, eu gostaria que você registrasse sua presença aqui em nossa aula. Tem o QR Code aqui na tela.
certo? E você só precisa apontar a câmera do celular para ele. Então, bora lá? E agora sim, aos 4 grupos. Bom, o primeiro grupo é esse aqui. São os métodos hormonais. Ele faz uso dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona, em sua forma sintética, né? Então a gente tem aqui comprimidos. Eles se apresentam principalmente na forma das pílulas e também podem ocorrer de maneira injetável ou por adesivos sobre a pele. Funciona da mesma maneira. Sua ação hormonal visa evitar a ovulação no corpo da mulher. Sem a produção do ovócito, não há fecundação pelo espermatozoide. Logo, não tem gravidez. O organismo de cada mulher pode reagir de formas diferentes ao seu consumo, tá? Muito por conta da variedade das marcas existentes no mercado. O uso também deve ser feito de forma rigorosa, ou seja, tem que respeitar direitinho as regras. Tem que respeitar as datas, os horários e também se atentar ao seguinte fato. Outros medicamentos, como antibióticos, podem cortar esse efeito. Em seguida, a gente tem os métodos de barreira. Nesse grupo, nós temos um destaque especial para a camisinha. E por quê? Bem, a função principal dos métodos de barreira é barrar a passagem do espermatozoide, impedindo o seu encontro com o ovócito e, portanto, também impede a fecundação, como nós vimos antes, né? No entanto, a camisinha masculina e a feminina são os únicos métodos capazes também de prevenir as infecções sexualmente transmissíveis que a gente falou lá atrás, né, as ISTs. Ressaltando também que nunca devem ser usadas ao mesmo tempo, porque o atrito entre as duas pode causar corrompimento. Elas são comercializadas livremente em farmácia, drogarias, além de serem distribuídas gratuitamente à população em unidades de saúde. Além da camisinha, a gente também tem o diafragma, né? Ele é para uso feminino e se trata de um anel a ser posto no colo do útero antes da relação sexual. Ele impede também que o espermatozoide chegue até o ovócito e o fecunde. O diafragma é feito sob medida por um profissional de saúde e ele vai informar a usuária sobre o seu uso correto. O próximo método de barreira é o dispositivo intrauterino, também conhecido como DIU. É um objeto de plástico em formato de T que é colocado no útero da mulher por um ginecologista. Ele vai fazer a avaliação e o acompanhamento dessa paciente. Além de funcionar como barreira, ele também pode liberar hormônios femininos com a mesma finalidade dos métodos hormonais. Também pode ser revestido de cobre e, nesse caso, ele atua como espermicida, ou seja, ele elimina os espermatozoides antes que cheguem às tubas uterinas. O DIU é um método que, depois de adotado, permanece no corpo da mulher por vários anos, sendo um método de barreira que, apesar de não prevenir contra as infecções, possui maior índice de sucesso na prevenção à gravidez. E aí chegamos ao nosso terceiro grupo, que são os métodos cirúrgicos, também conhecido como método definitivo. Por conta disso, são procedimentos que costumeiramente só são adotados por pacientes com idade mais avançada, né, que às vezes já possuem filhos, ou então que não pretendam ter filhos. E são essas algumas das exigências feitas pelo Serviço Público de Saúde, né, no caso do homem ou mulher que queira passar por esses procedimentos, que são os seguintes. A gente tem a vasectomia, no caso masculino, e ele consiste no pequeno corte no canal que os espermatozoides percorrem para que recebam a secreção e saiam no corpo pela ejaculação. A vasectomia não torna o homem impotente, não compromete sua atividade sexual, mas ele impede a passagem dos espermatozoides, podendo ser reversível. Mas ele só é reversível por cirurgia. O homem não consegue se recuperar naturalmente desse procedimento. No caso feminino, o procedimento se chama laqueadura. A laqueadura consiste em cortes nas tubas uterinas, impedindo assim que o ovócito se encontre com os espermatozoides e seja fecundado. É comum que seja feito para se aproveitar a cirurgia do parto, né? A recuperação é um pouco mais longa que no caso masculino. E o nosso último grupo é o grupo dos métodos comportamentais. São assim chamados por dependerem do comportamento, do comprometimento dos usuários. E temos como exemplo esse aqui, que é conhecido como tabelinha. Consiste no acompanhamento do calendário, tendo como referência o período de menstruação da mulher. Com base nele, a mulher estabelece o período em que ocorreria a liberação do ovócito, ou seja, seu período fértil.
E nesse período ela evita as relações, né? É um método impreciso, uma vez que o ciclo pode se apresentar de forma irregular mais de uma vez e pode comprometer esse procedimento. Outro método pertencente a esse grupo é o coito interrompido e consiste em interromper a relação sexual antes da ejaculação do homem. O problema dele é o seguinte, ele é extremamente arriscado porque depende muito do autocontrole e poder de reação dos participantes da relação, certo? Além da confiança no seu parceiro. E muita atenção agora, pois temos um método aqui que não se encontra nas categorias anteriores, que é a pílula do dia seguinte. Gente, ela se enquadra em situações que nós chamamos de emergenciais. Por quê? Só devem ser usadas em situações que fogem a todas as regras anteriores. Caso algum dos procedimentos anteriores tenha possivelmente falhado, a ingestão dessa pílula libera uma grande quantidade hormonal no corpo da mulher. Isso acaba impedindo o encontro dos espermatozoides com o ovócito, mas não tem 100% de efeito, pode falhar, certo? Ela não deve ser usada de forma alguma como recurso principal, ou seja, como você usa os outros periodicamente, não deve ser usado, porque ela altera muito. A carga hormonal dela é extremamente forte quando você compara com outros procedimentos hormonais, por exemplo, certo? Então, pode causar prejuízos graves ao corpo feminino. Vamos ressaltar também que os métodos comportamentais não previnem de alguma gravidez, né? Não tem 100% de efeito e nem contra as ISTs. Turma, nós demos início a essa aula falando sobre gravidez na adolescência, né? É um tema que, assim como qualquer outro que aborde questões tão presentes em nossa sociedade, exige muita atenção. Nós falamos das dificuldades trazidas no processo, né? Falamos também da prevenção em relação a esse cenário. E como tudo que falamos até agora trouxe muito conhecimento, eu acho que a gente, né, pode responder a pergunta que eu fiz lá no início. Vocês lembram qual foi? Essa aqui, ó. Quais fatores resultam em uma gravidez não planejada na vida de adolescentes? E aí, o que vocês têm para me dizer? Gente, uma gravidez não planejada é resultado principalmente da falta de instrução quanto ao uso dos métodos contraceptivos que a gente viu aqui, né? Mas também são fatores determinantes. As relações sociais do adolescente, o contexto familiar em que ele cresce, né? E a nossa resposta vai ficar aqui na tela por um tempo. Você pode aproveitar para corrigir em seu caderno. E é claro que temos sim outros fatores que influenciam, estamos trazendo esses aqui, porque são os mais predominantes, certo? Se você conhece, se você tem uma opinião mais formada a respeito disso, você pode estar trazendo para a gente daqui a pouquinho, quando que a rigor de aparecer aqui na tela. Show? Estudantes, agora a gente vai fazer uma atividade aqui, certo? A respeito do que nós trabalhamos na aula de hoje. Nós iremos relacionar alguns métodos contraceptivos com suas características principais. Nós temos aqui duas colunas, uma com a figura de cada um dos métodos e a outra com suas características. Então, vamos testar os nossos conhecimentos? Vamos lá? Gente, relacione cada método contraceptivo à característica que lhe pertence. Eu vou dar um tempinho para que vocês leiam a coluna da direita, deem uma olhada na coluna da esquerda, façam essa relação e aí a gente volta. Bora lá? Estamos de volta e temos a nossa correção aqui na tela. O que vai acontecer agora? A gente vai dar uma olhadinha e entender do que se trata. Gente, vamos começar com o nosso primeiro método aqui. Vocês reconhecem aquela figura? Ele tem formato de T, né? Essa haste cor de cobre é o DIU, o dispositivo intrauterino. Ele é um contraceptivo feminino a ser inserido no útero, funcionando como método de barreira e também hormonal. Ele se liga com a nossa terceira opção, que é essa aqui. Já o nosso segundo método, a gente pode perceber que ele representa órgãos reprodutores, né? No caso, são os femininos. Nele, nós podemos ver dois traços que representam os cortes nas tubas uterinas, porque é um procedimento cirúrgico chamado de laqueadura.
laqueadura de tubas. É um método definitivo e se liga com nossa quarta opção, método cirúrgico e definitivo feminino. A terceira figura tem o símbolo de algumas cartelas de comprimidos, né? São os anticoncepcionais. São métodos hormonais consumidos por ingestão. Então, nossa segunda opção traz método hormonal por ingestão. E, por fim, temos o método anticoncepcional mais difundido, mais conhecido, que é a camisinha. Como dissemos durante a aula, temos também a camisinha feminina. No entanto, a nossa figura aqui traz a camisinha masculina, né? E, por ser um método de barreira masculino, ele se encaixa na nossa primeira opção. Acertaram todas? Eu espero que sim. E agora a gente vai rever o que aprendeu hoje. Pessoal, a gente aprendeu que a gravidez na adolescência pode representar um risco para a criança, também para a sua gestante, que ainda tem em desenvolvimento seu corpo, né? O desenvolvimento dela ainda está em curso. A interrupção dos estudos, dependência econômica familiar e perpetuação da condição financeira e social são algumas consequências de uma gravidez precoce na vida de adolescentes. A gente também aprendeu que métodos contraceptivos são práticas a serem adotadas para a prevenção de uma gestação não planejada. Têm diferentes funções e devem ser utilizados sempre sob orientação médica. E a camisinha é um método contraceptivo mais acessível, sendo distribuído gratuitamente em unidades de saúde, sendo também o único que, além de prevenir a gravidez, também protege os usuários das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E aí fica a nossa pergunta, né? Você viveu ou está vivendo uma situação como a que trouxemos na aula? Compartilhe com a gente, por vídeo ou por escrito, usando o nosso QR Code que está aqui. A sua história pode ajudar outras adolescentes. Sua contribuição vale muito. E é isso, oitavo e nono ano, gravidez e responsabilidades, métodos contraceptivos, foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, porque é um tema que precisa ser discutido a todo momento. Conscientização é tudo. E não esqueçam de registrar a presença de vocês, o QR Code está aqui na tela, tá? E espero que a gente se veja de novo na próxima aula. Fiquem de olho na nossa programação, bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.